O Internacional vai usar o treino dessa sexta-feira pela manhã para saber se Fernando vai ter condições de jogo para enfrentar o Palmeiras no final de semana no Beira-Rio, ou o Inter vai com Bruno Henrique e Rômulo na abertura do meio-campo. Rafael Borré para D'Alessandro, abre o jogo sobre as eliminações e o clima no vestiário. O Colorado confirma uma saída e a torcida promete protestos dependendo do que acontecer no jogo diante do Palmeiras, que vem de 3 derrotas consecutivas e um clima horrendo lá em São Paulo. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT Morada dos Quero-Queros e também no Beira-Rio, nos corredores do nosso estádio, que vai receber o Palmeiras no final de semana, né? 5 horas da tarde no domingão. Então é o seguinte, tu vai ir, tu é um dos 30 mil esperados, é a direção que tá falando, hein? É a previsão, pelo menos, em cima dos check-ins já realizados e até mesmo das continuidades aí dos jogos na temporada. Faz o seguinte também, cara, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, chega junto, vem fazer parte desses mais de 50 mil inscritos, também deixa teu like, compartilha para o maior número de pessoas o conteúdo aqui e comenta aqui embaixo qual assunto tu quer falar, qual assunto tu quer saber dos bastidores do Internacional e bora lá, sempre tem muito para tratar do Internacional por aqui. Primeiro de tudo é o seguinte, tá? O Thiago Maia e o Fernando. Essas duas situações, elas são aguardadas pelo Roger Machado, porque o Thiago Maia ainda não trabalha com bola. Ele só corre ao redor do gramado e está num processo já de retreinamento e de finalização da parada pela lesão muscular, departamento médico e tudo mais. Já o Fernando consegue trabalhar com bola e talvez possa fazer parte do grupo que vai ser relacionado agora para o final de semana diante do Palmeiras. Então, aí a gente teria o Thiago Maia já quase saindo do DM e o Alan Patrick 1 mês e meio mais ou menos. Então, a gente tinha o Arangues com o edema ósseo, que é esse Miguel, que ele acabou indo para a Laú. Ainda tinha os outros jogadores que foram liberados, né? O Wanderson, o Luca, e agora a gente tem a possibilidade, né, de ter um grupo um pouco maior para o Roger poder trabalhar. A expectativa de time, me parece que a gente não vai ter algo diferente de Rocher, Bustos, o Vitão tá de volta também, né? Daqueles, além do Wanderson e do Luca, então Vitão provavelmente, Mercado ou Robert Renan, e o Bernabé, abrindo o meio-campo com o Bruno Henrique e o Rômulo. Daí a gente tem o Wesley Gabriel Carvalho, mais o Rafael Borré e o Ener Valencia. Se a gente for olhar, o Wanderson está de volta. Será que ele toma o lugar do Wesley? Será que ele toma o lugar de um dos atacantes? Acredito que não. Acredito que não, até pelo fato de ele voltar de lesão, vai ser uma opção pelo segundo tempo. Acredito que esse time que eu coloquei aí deve ser os 11 iniciais aí do Roger, isso se a gente não tiver o Fernando. Se a gente tiver o Fernando, daí, claro, a coisa pode mudar de figura na abertura do meio campo. Em vez de o Rômulo, entra o Fernando no meio, tá? O Inter confirmou a saída do Matheus Dias. Vai para o Nacional de Portugal, né? Vai trabalhar lá durante 1 ano na Ilha da Madeira, empréstimo com opção de compra. E o Internacional, claro, né, fica de olho nessa situação porque pagou 500 mil para Tombense para trazer ele, quando ele estava de empréstimo aqui para a base. Ele se firmou, ele era até, vou te dizer, ele era um cara que o Kudê gostava muito. Ele gostava muito, principalmente porque achava que ele podia ser um bom 8, um camisa 8 para trabalhar ali do lado do primeiro volante. Não confirmou, né, porque acabou indo para a seleção a pré-olímpica, jogando de lateral direito, inclusive, né? E lá teve uma lesão, quando voltou teve uma lesão, né? A partir de não ter pré-temporada e tudo mais. Isso estragou demais a temporada do Matheus Dias, mas diz que tem ainda também umas questõezinhas de bastidor de fora de campo, que ele também não é que ele não era questão de festa, não era questão de nada, mas era um cara mais largado,
que também muitas pessoas falam dentro do vestiário nesse sentido. Então vai lá botar a cabeça no lugar, vai lá botar talvez a carreira, né, num prumo, e aí volta para cá no meio do ano que vem, né? Ele que tem contrato até 2027 com o Internacional, o Matheus Dias. Os protestos, eles prometem continuar, tá? Principalmente porque a realidade do Palmeiras hoje também é de pressão. Só para ter uma ideia, são 3 derrotas seguidas, 2 do Campeonato Brasileiro e mais agora a Copa do Brasil para o Flamengo. Ele tem ainda o Botafogo pela Copa Libertadores e semana que vem já tem que decidir contra o próprio Flamengo, né, que ganhou de 2-0 no Maracanã a primeira partida da Copa do Brasil. Faz muito tempo que o Palmeiras não perdia 3 seguidas. Inclusive teve protesto com a Academia do Futebol invadida por torcedores. Esse momento do Palmeiras pode ser bom para o Inter? Não é o que enxergam, tá? Muito pelo contrário. Acreditam que o fato de o Palmeiras estar a 3 jogos sem vencer é um dificultador, porque o time do Palmeiras é experimentado, é um bom time, o técnico Abel Ferreira nem precisa falar, e o Palmeiras precisa chegar aqui em Porto Alegre, fazer um bom jogo para ganhar moral para ir para o confronto diante do Flamengo, e depois tem Botafogo. Então assim, ó, eu estava vendo uma matéria, por exemplo, do Globo Esporte, né? E aí tem aqui, ó, o Rafael Veiga pedindo para que o grupo dê a cara a tapa, que coloque uma espécie de vergonha na cara e vá para cima do Inter, comece a, no final de semana, melhorar esta fase de 3 derrotas. Enquanto isso, do lado do Inter, a torcida promete também fazer protestos e cobrar forte os jogadores. Assim como no meio da semana teve protesto no CT Morada dos Quero-Queros, um revés dentro de casa pode ser o estopim para mais protestos ali no Portão 1, junto ao edifício garagem, onde os jogadores deixam os seus carros, e uma cobrança muito mais forte também nas ruas de Porto Alegre, nas ruas da capital, né? Inclusive os bastidores, assim, os torcedores dos bastidores e as pessoas que a gente fala das organizadas diz, ó, se tiver na noite a gente vai fazer um disque balada, né? Se tiver curtindo, a gente vai pegar para mostrar que aqui tem pressão. Então, também vive, né, um momento delicado. O Internacional, não só pela questão dos 10 jogos sem vitórias e tudo mais, mas principalmente o protesto e a pressão das torcidas organizadas, muito mais até a popular, né? O Rafael Borré, por exemplo, falou para o D'Alessandro sobre esse momento de crise. E ele diz que viu um vestiário muito abalado, né, mentalmente e até animicamente, depois da derrota para o Juventude, mas lá no Gauchão. Ele acaba dizendo, né, que quando ele volta da Copa América, já tinha acontecido ali, né, a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, tinha a questão do Rosário, ele inclusive faz uma meia-culpa junto aos jogadores, né? Ele diz que o Inter, pelo tamanho da camisa, pelo tamanho do investimento, pela história, pela tradição que tem, não poderia estar na repescagem diante do Rosário Central. E ali os jogadores conversaram meio que assumindo uma responsabilidade, assumindo uma espécie de culpa, né, de que tem que responder agora no segundo semestre a partir de que está todo mundo junto, já o Valência não está mais na Copa América, ele mesmo, o Borré, o próprio Rocher também, que estava com a seleção uruguaia. O Inter com um grupo completo tem que pegar e confirmar no Campeonato Brasileiro alguma coisa a mais. Tem 5 jogos de diferença, né? Para o Flamengo, por exemplo, que hoje é o líder do campeonato. Hoje o Inter está com 20 pontos de diferença. Numa projeção, se a gente for olhar otimistíssima, tá? A gente teria a diferença de 5 pontos se vencesse esses jogos atrasados. Um deles, inclusive, diante do Flamengo. Então, o Borré, ele entende que a falta de títulos, a questão da busca por algo mais também irrita a torcida e está na hora dos jogadores, né, assumirem essa responsabilidade. Gostou muito da recepção, achou incrível o carinho que ele recebeu do torcedor colorado, mas o lado contrário da pressão e da intimidação e tal, vem em cima da responsabilidade que os jogadores não estão assumindo.
Isso é uma palavra do Borré. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo da entrevista que ele deu para o D'Alessandro, na Dali TV. Ele tem agora, o D'Alessandro tem feito uma série de podcasts, já entrevistou o Sobs, já entrevistou o Nilmar, já entrevistou o Gabriel Mercado. Vale a pena tu dar uma olhada nos conteúdos que tem lá, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. Vamos falando. Não te esquece que KTO.com é a minha parceira aqui no canal e te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Entra lá, faça teu cadastro para dar uma brincada e utiliza o cupom Ernest para que esses 20% entrem aí na tua conta, no teu primeiro depósito. Beleza? Não te esquece que o site é para maior de 18 anos também. Um forte abraço, gente. Tchau.